Nós temos um grande compromisso com o nosso Estado, com o nosso país também, mas nós temos esse compromisso, que é um compromisso social, uma responsabilidade com a nossa comunidade, e que ficou muito claro agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento muito difícil. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que podem contar com o UFMG. Contem com o UFMG onde for necessário. Nós estamos aqui cumprindo também uma missão da UFMG. Nossa missão é ensinar, é fazer pesquisa, mas é também estar a serviço da nossa comunidade. Então, esse é um momento especial que nós podemos contribuir. Os trabalhos feitos pela UFMG têm sido disseminados e distribuídos, e agora esse é um momento que nós também abrimos para toda a comunidade, interna e externa, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa apresentar um pouco dos estudos que foram feitos na UFMG e também abrir para esclarecimentos e dúvidas de todos que estão nos assistindo, né? E nós temos esse compromisso social se traduz também nas pesquisas que nós estamos fazendo, nessa reflexão que nós estamos fazendo desde de março, quando esse comitê foi composto, no sentido de pensar o isolamento social, pensar a pandemia social, pensar o que tem sido dito, que tem sido chamado o paradoxo da prevenção. Se Minas chegou onde chegou, foi porque nós adotamos medidas que foram muito importantes para o Estado naquele momento, um momento anterior, no 18, 20 de março, quando nós iniciamos esse processo de isolamento social, foi imprescindível para que hoje nós tivéssemos conseguido achatar um pouco essa curva. Então, nós precisamos de continuar conversando com as pessoas, não é um momento de desmobilização, é um momento ainda de estarmos muito atentos, porque essa prevenção que foi feita, ela pode parecer invisível, mas ela tem sido crucial, principalmente para para preservar o nosso sistema de saúde, principalmente o SUS, e as pessoas mais vulneráveis que normalmente não têm acesso fácil ao sistema de saúde. Então, esse é um compromisso da UFMG com a nossa comunidade, e várias das questões que serão apresentadas hoje demonstrarão as pesquisas que estão sendo feitas, os estudos, o que podemos dizer sobre esse momento. Estamos aqui para justamente dar esse apoio e essa informação que é a nossa obrigação. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, agradeço mais uma vez a organização, agradeço o CDCON da UFMG por estar disponibilizando todo o sistema CAC também da UFMG, espero que nós tenhamos um ótimo evento e que possamos tratar de assuntos que são tão importantes para nós de forma muito responsável, de forma muito comprometida, com o papel da UFMG como universidade pública, gratuita, inserida no seu estado, inserida na sua região, mas principalmente como comunidade solidária que devemos ser nesse momento, acima de tudo. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, e obrigada a todos vocês que vão contribuir para essa mesa que vai ser tão importante para todos nós. Muito obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Benigna, nossa pró-reitora de graduação e também membro do nosso comitê. Cumprimento a professora Sandra, nossa querida reitora, que, como já foi dito aqui, né, tem nos apoiado em todas as ações do comitê e tantas outras. Cumprimento também minha colega, querida amiga Cristina Alvim, que tem tido um papel brilhante na condução desse comitê. Hoje de manhã esteve na Assembleia Legislativa e tem representado a UFMG muito bem. Coube a mim falar dos desafios educacionais do isolamento social na Covid-19, e eu acho que isso, assim como muitos dos assuntos aqui tratados, caberia num web simpósio, né? Eu poderia falar, né, da educação básica, do reflexo, né, do Enem ou adiado ou mantido na sua data para os estudantes do ensino médio, para as universidades. Eu poderia falar da diferença, né, da abordagem que tem sido tida as instituições públicas e as privadas, do ensino da pós-graduação, né, do impacto nos cursos da área da saúde, que tem nos tomado assim, muitas horas de reflexão, né, que tenhamos tomando medidas, né, muito rapidamente,
mas eu escolhi tratar do recorte do ensino de graduação na UFMG e das perguntas que nós temos que responder todos os dias e que vão mudando ao longo do tempo, muitas vezes motivadas pelas decisões do Ministério da Educação, que nos colocam, às vezes, em situações que nós não temos respostas imediatas para elas. E dizer que nós temos tomado essas decisões e feitas essas discussões baseadas em alguns princípios. O principal deles, em que as nossas medidas não contribuam para acentuar as desigualdades que já foram aqui amplamente mencionadas, né? Segundo, que a gente mantém o nosso princípio de garantir o acesso e a permanência aos nossos estudantes a uma educação de qualidade. E todas as nossas medidas, mesmo que eu fale muito na perspectiva do estudante, elas têm considerado também a perspectiva dos docentes e dos servidores técnico-administrativos em educação. Então, a UFMG, ela começa, né, para as suas atividades presenciais, as suas aulas presenciais, no dia 18 de março de 2020. Naquele momento, apenas as aulas presenciais, depois também aquelas mediadas por meios digitais. Naquele momento, a pergunta que a gente respondia era: vai parar quando? Por que ainda não parou? Será que nós paramos rapidamente? Será que nós demoramos a parar? Hoje nós temos 43 dias com aulas suspensas. Eu acho que a nossa reitora tomou uma decisão muito acertada naquele momento de parar junto com o momento em que o município e o Estado definiram que iam parar as atividades não essenciais. Isso mostrou que a universidade ela é parte da sociedade, ela não é uma bolha. Não adiantava a UFMG parar sem estar em sintonia com essas políticas do município e do Estado. E aí, eu acho que é importante trazer uma referência. Foi divulgado no dia 6 de abril um relatório da Unesco, onde ele fala que a América Latina respondeu muito rapidamente à declaração da OMS de que havia uma pandemia. A pandemia foi declarada no dia 11 de março. No dia 12 de março, as primeiras universidades pararam na Colômbia e no Peru, e 6 dias depois, a quase totalidade das universidades estava parada, né? O que a gente vê com isso? Né? Nós paramos, então, no dia 18 de março. Foi dentro desse contexto. Né? No dia em que o relatório é publicado, 6 de abril, 33 milhões de estudantes e 1,4 milhões de docentes estavam parados. Isso representa 98% da população de estudantes e docentes da América Latina. A UFG contribuindo com seus 33 mil estudantes de graduação. E a gente não teve nem tempo para fazer uma reflexão sobre o que significaria essa interrupção, esses estudantes estarem em casa, né, sem terem vínculo com a escola, né, muitos deles tendo que retornar para os seus estados de origem. Hoje, 51% dos estudantes da UFMG não residem em Belo Horizonte. É claro que tem um grupo aí que é do campus Montes Claros, né, mas nós temos um aumento significativo de estudantes que não são de Belo Horizonte. Nós não sabíamos ainda como seria o nosso cotidiano no confinamento. Nós estávamos migrando para o trabalho remoto. No mesmo dia 18 de março, o MEC publica uma portaria, que é a 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Quer dizer, o que a gente vai fazer se a gente ainda nem sabe como trabalhar, né, nesse modo de trabalho remoto? No dia 20 de março, a Câmara de Graduação se reuniu para discutir esse assunto, e aí eu trago uma questão, né, que tem aparecido muito, o que é o tempo no confinamento, né? Foram 2 dias para uma decisão, e essa decisão foi considerada por alguns demorada, né? Esses dias que não passam, que não acabam, né? Então 2 dias viram uma eternidade. E a Câmara, então, definiu 3 princípios para tomar suas decisões. Primeiro, a equidade. Nós teríamos que garantir condições de oferta e acesso a todos os discentes. E a própria portaria do MEC 343 colocava que a instituição tinha que garantir esse acesso, era a responsabilidade dela. Né? A outra questão que foi colocada, e isso em ordem de prioridade, a equidade foi de fato o princípio maior. O segundo foi a garantia de qualidade do ensino ofertado. E, por fim, o cumprimento das normas vigentes.
Nos artigos que eu tenho lido, nos relatórios, nas posições de outras universidades, tanto do Brasil como de outros países, de fato a questão da equidade tem sido a questão central. A pergunta que começou a surgir daqueles que, né, gostariam que nós tivéssemos adotado, né, e a decisão da UFMG foi não substituir as atividades presenciais por atividades por meios digitais, né, e também suspender as avaliações, né, é de onde nós tirávamos esse dado de que os nossos estudantes não tinham acesso, não conseguiriam ter acesso, né? Eu poderia trazer vários dados aqui para justificar isso, né? Dizer que os nossos estudantes, muitos têm celular, quase todos, provavelmente todos têm celular, mas eles têm uma base de dados que permita que eles acompanhem essas atividades. Muitos deles só acessam na própria universidade, nos nossos pontos de Wi-Fi. Mas eu queria trazer um dado que é muito importante. Em 2008, 30% dos estudantes da UFMG tinham renda de até 5 salários mínimos. Hoje, 56% dos estudantes da UFMG têm renda familiar total de até 5 salários mínimos. E diante da fala do professor Hugo, nós sabemos que esse percentual vai aumentar, que os nossos estudantes vão empobrecer. Então, eu acho que isso já diz um pouco dessa questão do acesso. Eu acho que é uma outra questão importante para a gente pensar em relação ao acesso, porque a gente fala muito, né, e isso está a ponto, né, muito detalhado, a questão do acesso às tecnologias, mas nós temos outros estudantes em situação de vulnerabilidade que talvez não conseguissem acompanhar essas atividades. Então, a gente tem que lembrar dos estudantes com deficiência. Hoje, na UF, nós temos 534 estudantes que se autodeclaram com deficiência. Eles teriam condição de migrar do ensino presencial para a distância? Eles já têm dificuldades nas situações habituais, né? Nós temos também os estudantes indígenas, os quilombolas, né? Nós temos estudantes que são pais e mães e que seus filhos estariam em casa estudando, que eles têm que prover o sustento da família. Nós temos estudantes com problemas de saúde mental. E parece que isso é uma questão só do Brasil, só da UFMG? Não. Né, diversos estudos, tanto estudos científicos como matérias jornalísticas realizadas nos Estados Unidos, que está migrando maciçamente, né, para a educação à distância, mostram uma dificuldade de acesso e também abandono variando de 20% a 40%, dependendo do estado ou da instituição que você avalia. O mesmo relatório da Unesco, que eu citei anteriormente, ele cita uma pesquisa que foi feita em março com estudantes americanos, e 75% desses estudantes, março agora, relataram sintomas de ansiedade ou depressão durante o confinamento. Nós vamos ter também docentes, técnicos e estudantes em grupo de risco da Covid-19, adoecidos, tendo que cuidar de parentes doentes, quer dizer, essas pessoas vão ter condição de acompanhar, né, de seguir esse ensino à distância? Então, tudo isso foi considerado no nosso posicionamento. Em relação à questão da qualidade, né, a medida inicial, né, de muitos docentes foi de reproduzir nos meios tecnológicos as dinâmicas que a gente usa tradicionalmente no ensino presencial. Talvez para os estudantes, num primeiro momento, isso seja até mais confortável, porque eles também não estão preparados para outras metodologias. Mas isso vai garantir a qualidade que a gente quer? Né? É sabido que para a gente ofertar conteúdos em educação à distância, a gente precisa de planejamento, né, de mediação pedagógica, de produção de material adequado, de infraestrutura adequada, de recursos tecnológicos para acesso, de capacitação dos docentes. Nós temos isso na UFMG, eu acho que na Câmara de Graduação apareceu muito fortemente que essa é uma discussão que, independente desse período de crise da pandemia, nós precisamos nos debruçar sobre ela e que essa é uma oportunidade de fazê-lo, né? Mas naquele momento nós vimos que nós não tínhamos condição de garantir essa qualidade para todas. Nós temos disciplinas que já acontecem assim, que de fato estão validadas, têm qualidade, mas a grande maioria não é dessa forma. E, além disso, nós temos limites normativos para seguir, que eu não vou detalhar aqui, né, mas que é importante que as pessoas também conheçam, para que elas saibam que não posso simplesmente decidir que 5 disciplinas vão ser à distância, as outras tantas não, porque isso tem que estar presente no projeto pedagógico do curso, tem que atender as diretrizes curriculares, há um limite de carga horária para ser administrada à distância. E aí veio a pergunta, a UFMG está sozinha nessa decisão? Só nós estamos fazendo isso?
O dado que a gente tem hoje é um dado que tem problemas, né? Não é um dado completamente confiável, mas ele reflete bem, eu acho, a situação das 69 universidades públicas federais, né, no Brasil. Estou tomando essas universidades como referências, que são semelhantes a nós. 60, ou seja, 87, 88%, estão numa situação semelhante à da UFMG. Quer dizer que nós estamos parados, não estamos fazendo nada, estamos esperando a pandemia passar? Não. Estamos refletindo, dialogando, pensando como que nós vamos, né, fazer para a retomada, para quando pudermos recomeçar, né, de novo as nossas atividades presenciais e outras. Bom, nós estávamos relativamente, né, achando que aí poderíamos começar a pensar, planejar, quando no dia 1º de abril sai a medida provisória 934, né, que dispõe sobre a reorganização do calendário, dizendo que nós não somos obrigados a cumprir os 200 dias letivos, né, previsto na legislação, mas temos que cumprir a carga horária prevista, né, para o ensino, tanto para a educação básica como para o ensino superior. E também falando da possibilidade de abreviação, de colação de grau antecipada para os cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. A professora Cristina Alvim é testemunha do terremoto que isso causou, né? E nós estamos tendo que responder agora quais são as perguntas que surgiram, quando é que a gente vai voltar, né? E aí, eu acho que vem a consulta do CNE, né, que traz para a gente, o CNE coloca em consulta o parecer dele sobre a reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia de Covid-19. Foi publicado no dia 17 de abril, no dia 23 terminou o prazo para as contribuições e ontem foi aprovado. Não me peçam para dar uma opinião sobre o parecer aprovado, porque ainda não deu tempo de ler como ficou finalmente. Ele traz muito fortemente, né, a possibilidade de usar atividades pedagógicas não presenciais, sejam mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, para suprir o que nós não vamos conseguir oferecer na modalidade presencial. Traz outras questões também, mas estou chamando a atenção para elas. Então, nós passamos a responder uma outra pergunta. Quando a gente volta e como a gente volta? Não sei, né? Alguns falaram que ao trazer essa discussão, a gente já estava falando em voltar, em fazer isso, aquilo. Não. A UFMG, o que nós temos pensado é que a gente precisa fazer uma reflexão. Não é que a gente vai poder ficar fazendo essa reflexão indefinidamente, mas nós não devemos tomar medidas, eu gosto da palavra que a professora Sandra usou na nota, né, de forma assodada, de forma intempestiva. Né? Nós sabemos que nós temos um longo período, né? Alguns falaram que vão trazer essa discussão, a gente já estava falando em voltar, em fazer isso. Não, a UFMG... Tem um áudio aí, se está todo mundo ouvindo, né? Então, nós temos a previsão de um longo período de interrupção das atividades presenciais. Quanto longo ele será, nós não sabemos. Nós estamos vendo aí que nós estamos tendo que lidar com essa exposição das desigualdades da nossa sociedade ao considerar tudo isso. E houve um aceleramento, né, dessa discussão a respeito da utilização da educação à distância. Não é discutir se somos contra ou a favor da educação à distância, se ela é melhor ou pior que a presencial, né? Mas é pensarmos que processos de ensino e aprendizagem nós gostaríamos de fomentar, né? E pensar não só para a crise, mas para frente. E aí, pensando de forma positiva, como disse aí o professor Hugo, né? Eu acho que é um momento importante para a gente pensar, né? Como a gente vai usar o melhor que nós temos do ensino presencial, né, que esse contato ele não é substituível, né, mas como que a gente vai usar o potencial das tecnologias como suporte para a renovação e melhoria pedagógica dos nossos cursos. Então, que estratégias nós vamos aproveitar da modalidade à distância para melhorar o nosso ensino? E eu acho que tem algumas questões importantes, né? Nós podemos, nesse momento, pensar no calendário só a partir de medidas administrativas. Se a gente vai utilizar sábados, se a gente vai suspender recesso. E aí alguns colegas têm dito, nós não podemos perder o semestre. Eu vou ter férias? Eu fico pensando o que significa perder o semestre, o que significa ter férias nesse contexto, né? Nós vamos só garantir a continuidade de tudo por meio de atividade à distância? Não me parece que seja o mais adequado, né? Então, nós vamos ter que pensar
com calma, como que nós vamos programar esse retorno às atividades. A UFMG, Cláudia falou disso, né? Ela sempre aponta que ela quer formar bons técnicos, mas ela quer formar cidadãos, ela quer formar estudantes comprometidos, né, com a realidade do país, estudantes que desenvolvam a capacidade de colaboração, de produção do conhecimento, de enfrentamento das questões do mundo real, e nesse momento a gente tem visto o engajamento dos nossos estudantes nas atividades de extensão e pesquisa, e eu acho que isso é uma coisa a se considerar e aproveitar no momento dessa retomada. E, por fim, nós vamos ter que pensar como lidar com as medidas de distanciamento social que vão permanecer, né? Tem sido falado em quarentenas intermitentes. Então, algumas coisas já têm sido colocadas, que nós não vamos poder voltar de uma vez. Esse retorno às atividades presenciais ele vai ter que ser igual. Alguns têm colocado que nós vamos ter que testar os estudantes, os técnicos e os docentes, testar no sentido, né, de verificar se estão infectados pela Covid, pelo coronavírus. Nós talvez tenhamos que ter monitoramento nos campi para ver se há aglomeração. Isso é complicado, né? Nós temos um CAD maravilhoso recém-inaugurado, o CAD 3 e outros, com salas para 150, 300 estudantes, sem janelas, com ar-condicionado. Provavelmente nós não vamos poder utilizá-los no futuro próximo, né? Como nós vamos lidar com as atividades culturais e esportivas que são tão importantes para a formação dos nossos docentes? A gente sabe que, principalmente os mais vulneráveis, muitas vezes essas são as únicas oportunidades deles terem contato com as atividades. Como que a gente vai fazer? Como lidar, né, a próxima fala do professor Davidson, com a mobilidade acadêmica, tanto nacional como internacional, que também é tão importante para a formação dos nossos discentes. Então, são coisas que a gente ainda não tem resposta. E eu acho que, além da gente ter que construir a resposta para voltar da melhor maneira possível às atividades, vai ser uma oportunidade para a gente produzir conhecimento. Nós estamos aprendendo com o que a China está produzindo, com o que os Estados Unidos estão produzindo, a Europa. Eu acho que a gente também pode fazer isso. Tem uma questão muito importante da área da saúde, como nós vamos retornar às atividades práticas, se nós tivermos que sair delas, muitas vezes, pela falta de equipamento de proteção individual. Nós teremos esse equipamento para o retorno? Então, assim, eu tenho mais perguntas, né, do que respostas, mas eu queria mostrar que a gente tem se debruçado sobre as questões e nos preparado para o retorno. Eu vou passar para a última parte da minha apresentação. Então, nós estamos organizando as nossas propostas para pensar nesse retorno e para pensar no nosso ensino em 5 eixos. Né? Nós precisamos de infraestrutura computacional e de rede mais robusta, nós precisamos de infraestrutura tecnológica para preparação e disponibilização, né? Disponibilizar as aulas em ambientes virtuais, nós precisamos de atividades de tutoria, nós precisamos investir na formação docente, nós precisamos trabalhar em intervenções pedagógicas junto com os colegiados, os núcleos docentes estruturantes, e nós precisamos muito de uma assistência estudantil robusta para diminuir essa desigualdade. E, finalizando, o professor Hugo e Cláudia falaram de políticas públicas, nós precisamos de políticas públicas nesse momento, né, que nos deem respaldo para que a gente possa, de fato, construir um retorno adequado, né? Políticas públicas que tragam recurso financeiro, que tragam diretrizes coerentes, coordenadas, né, porque muitas vezes a gente tem diretrizes conflitantes, né, e diretrizes que, de fato, permitam que a gente use esse momento não para acentuar as desigualdades, mas, de fato, para acentuar a inclusão, para diminuir a desigualdade e para garantir, como eu disse, o acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade. Eu acho que é isso, né? São muito mais perguntas, mas mais para dizer em que linha o comitê, a Câmara de Graduação e a UFMG têm feito essa reflexão. Muito obrigada. Eu não sei se eu passei do tempo, se passei desculpa. Não. Obrigada, Benigna. Estamos juntos passando do tempo, mas muitas reflexões, muitas coisas para a gente pensar, para a gente dizer, para a gente conversar, né? E isso é muito importante.